E cá estamos à hora marcada. Alô, alô, boa noite. Luísa já está aqui a chegar. Então, como estão? Bem, antes de mais, muito obrigada. Hoje vamos dar início ao mês de setembro, em que eu trago aqui todas as sextas-feiras uma convidada. Vamos falar de vários tipos de terapia. Olá, Alice! E hoje quem está comigo é a Luísa Rebelo. Então, só assim, eu vou dar a oportunidade à Luísa de falar um bocadinho também sobre ela, mas o porquê de eu ter trazido também aqui a Luísa. Primeiro, é uma pessoa que eu já conheço há mais de um ano. A Luísa foi minha mentora durante um ano, portanto, eu costumo dizer que deve ter sido a pessoa que melhor me conheceu. Olá, Ana! Durante, assim, mais a fundo até, não é? Porque como minha mentora e como trabalhámos várias situações ligadas à cura emocional, ligada à cura energética e muito mais, portanto, o meu grande laço com a Luísa foi o facto também dela ter sido minha mentora. E depois porque o trabalho dela é algo que me fascina, mas eu vou já chamar aqui a Luísa. Luísa, está aqui, deixa-me cá ver, que a malta tem que pôr os óculos. Vamos ver. Luísa. Estou a carregar, ele não deixa. Sim, estas tecnologias. Vamos ver se ela vem aqui. Tens que aceitar aí, Luísa. Boa noite! Boa noite, meu amor. Então, deixei de te ouvir. Então, estou a ouvir bem. Paraste. Pronto, já começam as intermets. Oi. Vamos esperar um bocadinho. A Luísa, neste momento, está numa das nossas ilhas maravilhosas. Não sei se vão chegando. Ops, Luísa, vê lá. Pois, caiu. Vamos lá ver se ela volta a entrar. Isto é assim, minha gente. Há coisas que a gente não controla. Está tudo bem. Bom, a Luísa é mentora, é terapeuta complementar também, ou terapeuta holística. Trabalha com astrologia, trabalha com círculos de mulheres, trabalha com mentoria, empoderamento feminino, portanto vai muito também na linha daquilo que eu trabalho. Aqui está ela outra vez, vamos lá ver. Vamos lá ver se é agora. Vamos lá ver se é agora. Voltaste? Será que sim? Será que agora só entra? Tu metes aí em cima de qualquer coisa porque nós temos internet, rapariga. Vou lançar aqui os pauzinhos mágicos. Não, isto é o início e faz sempre esta. Está tudo bem. É o suspense. Olha, Luísa, fiz só aqui uma breve introdução, não quis estar a falar muito porque quero dar a oportunidade precisamente de tu te apresentares, de falar sobre o teu trabalho, sobre aquilo que tu fazes, mas acima de tudo, porque é que tu começaste a fazer o que tu fazes, não é? O que é que deu início a esta grande aventura e a tudo isto. Portanto, se quiseres, agora passo-te a palavra. Ok. Agora daqui para a Ilha da Madeira. Antes de mais, boa noite. Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Tão bom. E a razão porque eu faço este trabalho, para falar um bocadinho sobre o que é que eu faço, eu tenho que ir buscar um bocado da minha motivação. E a minha motivação remonta bem lá longe, ali no século XIV, ao século XVII, onde tivemos a caça às bruxas. Portanto, foi o pico, ainda que tinha começado no século XII, o pico foi ali no século XIV, em que ocorreu esta caça às bruxas. E
quem eram as bruxas? Antes de mais, quem eram as bruxas? As bruxas não eram nada mais, nada menos do que pessoas que faziam terapias, do que pessoas que curavam, pessoas que tinham a intuição mais desenvolvida, pessoas que tinham pensamento crítico. Portanto, seríamos todas nós hoje em dia. Exatamente, eu costumo dizer que a fogueira hoje em dia só mudou foi de figura, não é? Porque ainda existe um bocadinho, não é? E então vem daí a minha motivação, porque ainda que isto tenha acontecido no passado, ainda que isto tenha sido algo que já não acontece na Europa, e vamos frisar aqui na Europa, porque infelizmente noutros países do mundo ainda acontece nos dias de hoje, ainda são pessoas condenadas por bruxaria, mas a verdade é que não acontece na Europa, porém nós carregamos estes padrões, as feridas, e tu, Carla, mais que ninguém aqui com as feridas emocionais, sabes do quanto isto tem um impacto na mulher moderna, no nosso cotidiano, Exato. na nossa capacidade de falar, na nossa capacidade de expressar. Mas antes de ir aqui ao agora, eu quero só continuar aqui um bocadinho no passado. Fiquem comigo, não vos dar aqui uma lição de história, mas vou falar só aqui mais um cheirinho. Adoro as histórias. Mais um cheirinho. E então havia muitas razões pelas quais as mulheres eram condenadas por bruxaria. E eram 78% mulheres e, portanto, os restantes de homens, ou seja, maioritariamente mulheres, portanto vou falar aqui de mulheres. E então, porquê é que eram condenadas por bruxaria? Então, dentro das 500 mil razões, e às vezes era só por ser rica, só por ser pobre, mas aqui as razões que eu quero falar, e isto tem aqui um engate no que é que eu faço, era o facto das mulheres se juntarem sem uma presença masculina. Portanto, mulheres estarem juntas sem presença masculina estão a fazer bruxaria, estão a fazer coisas maléficas, coisas horríveis. As mulheres se juntam. Quando as mulheres se juntam, nós sabemos o que é que acontece quando as mulheres se juntam. Não é nada maléfico, mas pronto, há uma grande transformação e aquilo deve ser, de facto, olha ali a lua atrás de mim. Eu estava a olhar para aí mesmo, se me fizeste propósito. Espetacular, então, isto não foi calculado, mas pronto. Estou iluminada hoje. E então, quando as mulheres se juntam, há uma grande transformação, e isto era temido pelo poder instituído. E então, como tal, mulheres juntas têm que ter uma presença masculina, porque as mulheres coitadas não se podem controlar e sabe-se lá o que é que vai acontecer. Então, e isto é uma das coisas que eu acho que, aqui fazendo uma ponte com o cotidiano, nos traz aquela coisa de a outra mulher é uma cobra, vai falar mal, e traz-nos esta coisa que foi um bocado o dividir para reinar, porque juntas temos muita força. Acho que eu tenho falado muito disso, pronto, como já está mais que falado, trabalho muito o empoderamento feminino e trabalho muito o sagrado feminino, essencialmente, e tenho buscado um pouco nos meus círculos esta história, não é? da mulher, a deusa, quando nós surgimos, quando isto tudo surgiu, e de onde vem exatamente essa velha expressão, não é? Que as mulheres são umas víboras, as mulheres são todas umas para as outras, não é? Veio muito já daí, dessa altura, não é? E até o próprio símbolo, dou muitas vezes o exemplo do próprio símbolo da serpente, as mulheres são umas cobras umas para as outras, quando na realidade o símbolo da serpente ainda hoje está ligado também ao sagrado feminino, e estava ligado na altura ao símbolo da cura, não é? Portanto, exatamente. Hoje, com essa transformação, continuando, minha querida. Pronto, e então aqui o facto da importância de nos juntarmos, de fazermos círculos de mulheres. Mas antes de entrarmos aqui, vamos só falar aqui mais dos outros dois pontos. Então um dos outros pontos pelos quais as mulheres eram consideradas bruxas e condenadas era pela sua expressão da sexualidade. Então imaginemos, aqui temos um homem casado e temos uma mulher solteira. E este homem casado tem relações com a mulher solteira. Adivinha quem é que era condenado? Então era a mulher que era condenada. E então qual era aqui o pensamento? É que a mulher tem uma capacidade de enfeitiçar o homem. Portanto, numa coisa eles tinham a razão, que era a mulher tem de facto um poder sensual e um magnetismo incrível. Mas aqui era deturpado ao ponto de desresponsabilizar o homem coitadinho. Aquilo foi obra do diabo, elas comungaram com o diabo e ficaram possuídas e possuíram o homem que, coitadinho, sem capacidade de dizer não ou refutar, foi enganado e cometeu adultério. Portanto, a mulher é que tem que ser condenada. Ok, porquê é que eu trago este tema? Porque apesar disto ser ridículo, e nós agora olhamos para isto, é ridículo, a verdade é que a mancha na nossa sexualidade de
a sexualidade feminina está ligada ao diabo, a mulher ter prazer é uma coisa má, porque é uma coisa do diabo, a mulher só serve para estar ao serviço do homem, é uma coisa que, infelizmente, se perpetua até aos dias de hoje. E a nossa sexualidade está muito traumatizada ao ponto de não conhecermos o nosso corpo. Eu tive, acho que foi o ano passado, uma amiga que me disse que me pediu vários tampões, que ela tinha vindo para a minha casa, pediu-me vários tampões, sempre tenho vários tampões, estava com o período, e depois ela disse, preciso de vários, eu disse, mas só vamos à praia, precisas assim tantos, porque se tiver que ir à casa de banho fazer xixi, eu tipo, podes manter o mesmo tampão. Ela pensava que a uretra e o canal vaginal que eram a mesma coisa. Uau! Ela já tinha tido filhos. Uau! Nos tempos de hoje. Portanto, isto é o nível de desinformação em relação ao nosso corpo. E, portanto, a mancha da sexualidade carrega um desconhecimento em relação ao nosso corpo, que nos dá prazer, a quantidade de mulheres que têm problemas em ter um orgasmo porque não sabem como é que o seu corpo funciona. É suposto o homem dar-lhes o orgasmo, mas o corpo é meu. Eu é que tenho que saber o que é que me dá prazer a mim, não é? Tal e qual. Mas então, isto é esta mancha que até aos dias de hoje se perpetua. E a terceira coisa que eu vos queria contar era a cura. Portanto, havia uma cura, digamos, positiva e negativa. Eu não gosto das palavras positiva e negativa, mas para fins de entendimento. Então havia cura positiva e cura negativa. Então, cura positiva, imaginemos, eu tenho um osso partido, eu coloco umas plantas e o osso fica curado, isto é uma cura positiva. Ou temos a cura negativa, que é uma maldição, um feitiço, porque seja lá o que for. Independentemente, e atenção que estas maldições muitas vezes, o que eram? As maldições era uma parteira e a criança nasceu morta. Foi a parteira que fez uma maldição qualquer. As maldições. Claro que também haveria, não podemos generalizar, claro que haveria também pessoas com má intenção e que por dinheiro também se calhar fizessem coisas danosas. Claro, seriam as exceções. Exatamente. Mas a questão é, independentemente do que fizesses, se tivesses capacidade de curar, ou seja, se a pessoa recuperasse, se o paciente recuperasse de uma forma mais rápida do que seria expectável, ou se a perna não tivesse sido amputada, dado que partiu o osso, isso foi obra do diabo. Porque só o diabo é que conseguiria ter poder. Ou seja, o que é que estamos a considerar o diabo? Estamos a considerar a terra o diabo. Ou seja, a nossa conexão com a terra é vista má. E as mulheres, de onde é que as mulheres conseguem buscar energia? À terra. As mulheres vão buscar a energia telúrica da terra. Então eu, pegando nisto, olhando, estudando a história, vivenciando os traumas no meu próprio corpo, na minha história de vida, eu disse, não, eu quero ter orgasmos em condições, eu quero poder sair à rua, vestir-me como eu quiser, eu quero poder estar com outras mulheres, sentir à vontade para partilhar, isto ser genuína, isto ser autêntica. Eu quero poder curar, eu quero poder dizer que tive uma visão, que tive uma intuição, que tive uma sensação, que não sei de onde é que aquilo veio, mas que veio e... Sem medo de ser julgada, sem medo de ser... que ainda há muito esse julgamento, não é? Eu quero poder ter a minha voz e expressar a minha voz tal como eu sou. E então fui neste processo, e este processo vai desde os meus 15 anos, fui pelo budismo, fui por aqui, fui por lá, mas aquilo que me fez sentido foi a minha ancestralidade nesta vida, não é? Olá, portuguesa. Rosa, boa noite. Boa noite. Vou escrevendo, a gente vai dando aqui atenção aqui às... Uau, temos aqui 12 pessoas connosco. Bem-vindos todos. Bem-vindas. E então aqui o meu resgate foi através do Celta, foi através de recuperar a reconexão com a Terra, com os ciclos, com os ritmos da Terra. Foi através de conhecer o externo, conhecer o interno. E sempre neste processo. E o que é que me apercebi? Eu estava sempre à procura de uma guru, não é? Desde os meus 15 anos, coitadinha, que sabia eu da vida. Eu estava à procura de uma guru, queria uma mestre, queria uma mentora, mas na altura não havia nada destas coisas. Olá, Nadine. Olá, Nadine. E então, desde sempre que andava à procura de uma mentora, queria um guru, essas coisas, e na altura não havia nada disto. Então tive que procurar pelos meus próprios meios. E as religiões não me serviram, e então... é isso mesmo, como não Rita, tal e qual.
E então, aqui a questão foi, onde é que eu vou buscar a minha mestre? O que é que eu descobri? Eu tenho uma mestre todas as noites, todos os dias, ali, ó, ali, 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 aí. ali, que está disposta a dizer-me em que fase é que estão, em que fase é que não estão, qual é a energia, como é que estamos, como é que não estamos. E ao compreender como é que a Lua se movia, eu percebi, ei, não tenho que ser uma máquina, eu sou cíclica. A minha menstruação tem 28 a 30 dias, tal como o ciclo lunar. E comecei a compreender esta conexão e eu disse, eu não preciso, não preciso de uma guru. Eu já tenho a minha guru. Está aqui a minha guru. E então foi este processo de autodescoberta, de reconexão com a Lua, com os ritmos, que me fez começar a andar nestas aventuras e agora fazer mentoria para ajudar outras mulheres a curarem os traumas, a curarem estes processos que ainda estão enraizados de vida passadas, da ancestralidade. Sei que vais ter aí um círculo de mulheres sobre a ancestralidade. Dia 26 de setembro, vou fazer, desta vez, como já estou em Berlim, não é? Vai ser online e vai ser através do Zoom, em que vamos falar exatamente da ancestralidade, da importância que a ancestralidade tem no sagrado feminino. Não se pode falar de sagrado feminino se a parte da ancestralidade não estiver bem presente, não é? Honrar, no fim de contas, honrar e resgatar a nossa ancestralidade. Portanto, pronto, quem quiser vai lá ao meu feed, tem lá já as informações todas e como se podem inscrever. Mas de facto é exatamente isso. Olha, Luísa, porque tu falas muitas vezes, e eu, para quem te acompanha também na tua página, não te limitas só a falar dos ciclos lunares, tu falas mesmo em termos de astrologia e os signos que está aqui, e agora vamos dizer, já está toda a gente aí já assustada, porque agora vão entrar carradas de planetas retrógrados, nomeadamente o nosso querido Mercúrio, que está aí tudo... Mas a astrologia não é o principal do teu trabalho. Ajuda a compreender, não é? É uma linguagem, tal como a cabala, é uma linguagem, tal como... Há muitas linguagens e eu utilizei, como eu estava a conectar-me com a Lua, fez-me sentido compreender onde é que a Lua estava, os signos, as casas, para compreender, de género, a linguagem da Lua. Portanto, eu utilizei a astrologia para comunicar com a Lua, digamos assim. Ok. Utilizo os ciclos do Sol, portanto, os movimentos do Sol, os movimentos das estações, e isso para me ajudar também a conectar com a Terra, com os ciclos da Terra e ir buscar esta energia, compreender também os meus ciclos. E então é um pouco isto, utilizar a astrologia como uma linguagem para compreender, mas não um fim em si, porque isto, pá, sim, muito sinceramente, os planetas estão retrógrados mais de metade do ano. Só 8% da população é que quando nasce não tem planetas retrógrados no mapa. Portanto, planetas retrógrados para o nosso cada dia. Então, não meditas. Meditar é um processo de retrógrado. Estás a meditar, estás a fazer uma introspeção. Então tens um retrógrado, tu fazes um retrógrado sobre ti próprio todos os dias. Olha, por acaso, eu hoje também assisti a um direto de uma outra colega, se nós não podemos considerar colegas, em que estava a falar muito disso, dos planetas retrógrados também, e as pessoas, eu acho que, uma vez que estas lives também são para ensinar um pouco e desmistificar isto, o que é que quer dizer exatamente retrógrado? Porque as pessoas, retrógrado agora tudo vai variar, tudo não sei o quê. E eu lembro que na altura, quando estava contigo e assistia às tuas mentorias, tu deixavas bem isso presente, que retrógrado, né? Que é os R's, né? Que é o repensar, quer explicar um bocadinho melhor isso, só para esta gente não ficar aqui toda assustada com o que vem para aí. Então, em primeiro lugar, o retrógrado é uma ilusão. Okay. E só o facto de ser uma ilusão já nos dá uma ideia do que é. Ou seja, apesar de todos os planetas estarem a andar à volta do Sol, da nossa perspectiva terrestre, por causa dos movimentos serem mais rápidos ou mais lentos dos planetas, dá-nos a sensação que o planeta faz um movimento para a frente e para trás. E então, quando ele está a andar para trás, então está retrógrado. Ele não está retrógrado, ele continua a andar para a frente, parece-nos a nós, olhar para o céu, que ele está a andar para trás. Mas é uma ilusão. Então, o que é que nos indica? Dependendo depois da natureza do planeta, também nos indica é que, para não seres iludida, pensa duas vezes. Portanto, quando é o Mercúrio, é o falar, Mercúrio é da comunicação, é também a comunicação. Se eu vou, em vez de, sei lá, fazer um
uma chamada e combinar as coisas por telefone, pode haver o dito por não dito, não é? Manda-me mensagem. A mensagem está escrita, é mais fácil, está certinho, posso ir lá ver, confirmar, ver que temos a mesma data. É aquele cuidadinho extra de repensar, vou dizer alguma coisa, vou assinar um contrato, vou não sei o quê. Deixa-me ler 2 vezes. Deixa-me pensar, para não ser iludida. Ok. Porque temos uma fase de ilusão, e ilusão não é má. Porque às vezes, se a gente não fosse iludidas, não nos apaixonávamos. Então é isso. Faz parte da vida. Faz parte da vida a ilusão, os contos de fadas. Precisamos disso também, que senão a vida também é assim muito. Ui, uma monotonia, meu Deus. Então é aquela fase. Então, quando vem o Urano, é ver as questões tecnológicas. Quando vem o Júpiter, é atenção aos exageros. Portanto, dependendo de cada planeta, temos aqui um bocadinho esta atenção redobrada. É. Mas nada. E sabes o que é muito interessante? Ainda esta semana, por acaso, comentei com a minha irmã isto, que na altura, quando comecei a mentoria contigo e tu tinhas feito o mapa astral de cada uma das tuas mentoradas, e na altura depois eu acabei por fazer um dos sites bastante conhecidos, em que tenho um mapa astral completo. Na altura recebi aquilo tudo, isto há um ano e qualquer coisa, não é? Ok, ai que giro, tantas cores, tantos riscos, não sei o quê, mas não estava ainda muito ciente e ainda muito focada para isto. E é muito interessante que volta na volta, vou ao mapa, porque tenho tudo guardado, não é? E vejo sempre, parece que estou a ver uma coisa nova, não é? E é muito interessante. E eu sou caranguejo com ascendente em Sagitário e tenho a minha lua em peixes. Olha a Carla a falar destas coisas hoje em dia. E por causa do Mercúrio, fui ver que o Mercúrio também está em caranguejo. Portanto, eu sou caranguejo com o Mercúrio em caranguejo. Portanto, é muito engraçado estas coisas. Mas é muito interessante que, como eu recebo as notificações diárias sobre o meu mapa astral, o eu ter-me começado a regular, eu não vou dizer que seja a regular, mas para começar a prestar mais atenção, exatamente, ora, durante este período o planeta está aqui, está lá, está na casa 10, na casa isto, esta linguagem toda. A verdade é que comecei a tomar muito mais atenção a certas decisões, a certas emoções, muitas vezes. A semana passada, uma das partes que dizia que era tipo o silêncio, ou seja, porque eu sou muito impulsiva, não é? Não fosse eu assim, estas emoções todas aqui à flor da pele. Olha, aqui, Júpiter, tenho o Júpiter, o Plutão retrógrado no mapa. E a grande. O Plutão é das profundezas, é os processos de ir lá ao fundo, transformar, é um bocadinho às vezes adicto da transformação, portanto está sempre em processos de transformação, é quase tipo, saio da sombra e já estou a voltar para a sombra, estou sempre em processo de transformação profunda, mas também é na sombra, portanto é ali o Hades, o Plutão, não é? Dependendo aqui gregos ou romanos, é ali no Hades que guarda os tesouros do submundo, portanto os diamantes, as esmeraldas, tudo que está no submundo, não é? E estas preciosidades, portanto temos esta capacidade de nos transformarmos indo à sombra, indo ao nosso lado menos... E sim, Júpiter é grande e às vezes é demasiada areia para o meu caminhão e já disse que sim. E depois, olha, aguenta, está bomboca. Mas a verdade, olha, e tu sugeres ou convidas ou aconselhas alguém, porque como eu digo, eu tenho esta experiência que o facto de também ter esta informação sobre em que casa é que está o planeta tal, o que é sugerido durante aquele período, aqueles dias ou aquela semana, que as coisas na minha vida de facto começaram a mudar em algumas coisas. Eu própria, és da opinião que toda a gente deva fazer também o seu mapa astral para se conhecer, até por autoconhecimento, se calhar. Há 500.001 maneiras de uma pessoa se autoconhecer. A astrologia é uma delas. Tens a numerologia. Okay. Tens a cabala, tens os enneagramas, tens agora o human design, há 501.000 métodos. Se nós formos a ir a todos os métodos, o que é que vai acontecer? Vai haver uma salsa, porque é demasiada informação e às vezes eu, isto é tão giro, aquilo é tão giro, também quero isto. E depois o que é que acontece? Mas isso é o síndrome da luzinha, não é?
É os gêmeos, não é? É quem tem os gêmeos forte no mapa. É um bocadinho. É as abelhinhas. Vão pôr louro em flor as abelhinhas, beber o conhecimento. Mas o que é que acontece? É que depois acaba também não aprofundar em nada. Sendo eu escorpião, descendente escorpião, tem que estar lá a profundidade. Profundidade e intensidade tem que estar lá. Então eu sou apologista de... É importante saberes o que é que existe, mas o que é que eu gosto? Qual é a linguagem que ressoa cá dentro? O que é que serve o meu compasso? O que é que me ajuda a orientar-me? O que é que me confunde mais? O que é que me confunde mais? Eu não vou por ali. Agora, e às vezes mais tarde, a primeira vez que eu ouvi falar de Reiki, eu disse que achava, está para uma seita. Coitadinho, mas para uma seita. Ui, seja, isso das seitas também tinha agora aqui uma história para contar, mas fica para outro dia. Ou seja, não significa, eu às vezes, tipo, eu adoro runas. Uma das coisas que eu faço é consultas de runas. Eu adoro consultas de runas. E no entanto, eu proibi-me, isto parece, mas eu proibi-me até 2015 de me envolver com as runas. Porquê? Porque eu estava a estudar outra matéria. E eu amo as runas, mas está quietinho. Primeiro vou trabalhar os elementos e trabalhar os rituais. Trabalhei os rituais, trabalhei os elementos e só em 2015, quando senti que os rituais e elementos estavam bem trabalhados, é que me permiti, apesar de ter uma paixão assolapada pelas runas. Mas tem um bocadinho de disciplina. Foco, muito foco. Foco e disciplina. E é isto, às vezes, há tantos interesses, há tantas coisas que é preciso um bocadinho de foco e disciplina. Eu se começo um curso, vou do início ao fim. Eu se me meto numa mentoria, é do início ao fim. Vai com tudo, mas vou. Por algum motivo por algum motivo é que tu me calhaste, entre aspas, como mentora, não é? Porque essa sou eu, não é? Acabaste de escrever a Carla Machado. É para começar, é para acabar, e é do princípio ao fim, é para fazer como deve ser, ou então estou sugadita da minha vida. Olha, Luísa, falámos agora aqui das runas e já falámos também dos círculos e dos rituais. Como é que começou esta tua paixão pela parte celta, que é também uma das minhas grandes paixões, e eu não percebia porquê, e comecei a perceber depois de começar a trabalhar contigo, inclusivamente em algumas regressões que eu fiz, contigo também, em que eu me vi e percebo porque esta ligação à parte celta. E é interessante que muito recentemente, através de uma consulta que eu tive com alguém que vou estar 2 a 8 dias aqui, numa mesa radiónica, do nada a mensagem apareceu e novamente aqui a Carla Celta, noutra vida. E como é que isso tudo começou? Foi assim, deixa-me cá ver se isto é giro. Não. Olha, então eu vou-te dizer como é que isto tudo começou. Eu, tanto como te disse há pouco, eu desde os meus 15 anos, os meus pais são católicos, vão à missa todos os domingos, portanto eu fui ensinada pela religião católica. Eu cheguei ali à volta dos meus 14 anos, já comecei ali a questionar e cheguei aos 15 e disse assim, parou. Olá, e então eu disse, parou, eu não sei se sou católica ou não. Os meus pais ensinaram-me isto e agradeço-lhes imenso, mas se eu seguir por este caminho, é porque este caminho é o melhor para mim. Mas como é que eu posso saber se este é o caminho melhor para mim se eu não conheço outra coisa? E então, na altura, fui para a feira do livro, comprei 500 e 1000 livros sobre todas as religiões que havia onde existiam, e na altura fez-me sentido o budismo. E então ia para a União Budista Portuguesa e andava ali às 6 da manhã, meditar todos os dias. Uau! E fiz ali tipo 2 a 3 anos, budismo intenso, mas faltava-me aquela parte do catolicismo do outro, do doar ao outro, do voluntariado, e faltava-me isso, ainda não é bem isto. Apesar de ter feito retiros e ter aprendido imenso, a meditação, tudo, mas faltava ali qualquer coisa. Então continuei a procurar. E apesar de estar muito virada para o Oriente, comecei a faz-me sentido procurar algo daqui. Sendo que eu sou portuguesa, que religião é que existia antiga daqui? O que é que existia aqui antes do catolicismo? E então foi aí que descobri que em Sintra havia uma ordem dos bardos e do abates e druidas, que era uma ordem celta. Que é isto? E como é que eu descobri? Porque eu queria celebrar o solstício de verão.
eu já tinha ouvido falar de Stonehenge e daquilo, e opá, eu quero celebrar. Eu quero, na Alemanha já tinha ouvido falar, que eu quero isto. E então, à altura, a pesquisar o que é que havia de rituais, na altura iam fazer um ritual na Casa do Fauno, em Sintra, e foi assim que eu os descobri. E eles tinham na altura um cursinho que enviavam tipo por correspondência e eu, manda vir. Vou fazer, manda, eu quero. Manda vir. E foi assim que eu comecei a descobrir, comecei a ler livros, depois entretanto mudei-me para a Inglaterra, estive mais envolvida com a ordem, estive mais envolvida com a comunidade, para fazer acampamentos, viver em comunidade. Chegaste a viver numa comunidade lá? Não vivíamos em comunidade, portanto cada um vivia nas suas casas, ali espalhado por Inglaterra, e depois nos quatro festivais, portanto, Imolc, Beltane, Lughnasadh e Samhain, juntávamos Fala e vivíamos lá mais em comunidade. devagar, porque eu percebo, mas nem toda a gente entende. Fala lá esses nomes todos bonitos mais devagarinho. Então, para os celtas, as mudanças de estação têm estes nomes em gaélico, que é lá uma língua antiga, e os nomes em gaélico é o Imolc, que é o início da primavera, o Beltane, que é o início do verão, o Lughnasadh, que é o início do outono, e o Samhain, que é o início do inverno. E, portanto, estes são os grandes momentos de transição, e então nós juntávamos em acampamentos para viver em comunidade. E vivíamos em comunidade e fazíamos rituais e celebrávamos. Aquilo para mim era tipo bem mais disto que eu amei. E aprendi imenso e estava lá com tipo, tínhamos sempre pessoas convidadas e pessoas, historiadores e espetacular, espetacular, tipo aquilo era o meu mundo. E achei aquilo tão bom, e o que é que eu comecei a perceber? É que as pessoas têm sede disto, têm sede de se conectarem com a terra, têm sede de rituais, têm sede de se celebrarem, têm sede deste conhecimento antigo. E então eu disse, porquê que isto tem que ser esta comunidadezinha fechada e porquê que tem que ser associada a uma espiritualidade? Porque às vezes eu digo espiritualidade e o pessoal, já foi, já fugiu. É muito já a espiritualidade religião cá. Exatamente. Há muito esse tabu e esse medo até de não, eu respeito, mas não quer nada a ver com isso, né? Mas nem sequer é profundo, ainda há muito isso hoje em dia. Mas porquê? Porque temos imposições de religiões que não nos permitiram ser livres. E agora que alcançamos, estamos nesta era do aquário, portanto vemos esta era de peixes, foi muito seguir os dogmas. Apesar de ser uma era de espiritualidade, portanto peixe é associado à espiritualidade e foi a seguir a espiritualidade, a verdade é que agora na era de aquário pede um outro tipo de espiritualidade, que não é a espiritualidade de massas, mas é a espiritualidade que serve o indivíduo. É aquela espiritualidade que eu bebo um bocado disto, um bocado daquilo, e eu faço a minha própria espiritualidade. E é daí que eu vou beber dos celtas, mas eu não digo que a minha espiritualidade é celta, eu não digo que a minha espiritualidade é a espiritualidade da Luísa. Exatamente. E é isso que eu convido às pessoas que vêm fazer rituais comigo, que fazem trabalho comigo. Eu não quero que tu sigas, eu não quero que me vejas como guru, não quero que sigas aquilo que eu acredito, mas o que eu procuro é ajudar as pessoas, é o que é que tu acreditas? O que é que te traz benefícios e vantagens para a tua vida? Quais são as rotinas, quais são as práticas, qual é a conexão com o divino? O que é que a ti te ajuda a viveres neste mundo? Porque a espiritualidade, se nós formos aqui a trocar por miúdos, a espiritualidade nada mais é nem nada menos é do que encontrarmos um propósito e um sentido para a nossa vida. Não é? Independentemente do que a gente acredita, a espiritualidade é isto. É termos um sentido para a nossa vida. E muitas pessoas sentem-se confusas e sem sentido para a vida porque não têm espiritualidade. E a espiritualidade não é no sentido de terem uma religião, mas é não saberem o que é que acreditam. Tal e qual. Olha, querida, e nos rituais, normalmente os temas estão associados ao calendário celta. Pronto, foi aquilo que falaste há pouco, por norma. Tenho dois tipos de rituais. Pronto. Tenho os rituais comunitários, que é o que eu lhe chamo de rituais comunitários, que são os rituais que faço online ou presencial para celebrar os movimentos, portanto, estas palavras que eu acabei de... estas palavras, portanto, o Imolc, o Beltane, o Lughnasadh e o Samhain, e os equinócios e os solstícios. E eu faço estas celebrações para celebrar estes movimentos do Sol, para celebrar... Isto são rituais comunitários, ou seja, para as pessoas todas se unirem por uma causa comum, que é o movimento do Sol, mudança da estação, que é para todos, sem espiritualidade associada.
Depois tem outro tipo de rituais que são os rituais personalizados ou cerimónias personalizadas, que pode ser, por exemplo, para uma pessoa que está grávida e que quer fazer esta transição com um ritual de mulher a mãe. Então eu faço um ritual personalizado para aquela pessoa, o ritual de transição de mulher a mãe. Ou um ritual, por exemplo, uma rapariga que tem a primeira menstruação. Um ritual, pode ser um rito de passagem, pode ser uma cerimónia, uma celebração, chamem-lhe o que quiserem, por mim está tudo bem, eu não sou esquisita. Mas aqui é usar as cerimónias, usar as celebrações para nos celebrarmos. Independentemente, também pode ser celebrar um divórcio, também já fiz. Celebrar divórcios, celebrar a primeira menstruação, celebrar um casamento comigo, celebrar é simplesmente uma cerimónia para marcar para ti algo importante. E porquê que os rituais são tão importantes? Porque está provado cientificamente, aqui para quem gosta do cientificamente, está provado que os rituais podem ser tão simples como aquele jogador que usa aquela t-shirt antes de entrar em campo e usa sempre aquela t-shirt quando vai jogar, ou aquele jogador que beija a pata do coelho antes do jogo de não sei o quê. São pequenos rituais, mas estes pequenos rituais têm um impacto na psique da pessoa. E a psique faz com que a performance seja diferente do jogador, da pessoa, ou seja, as coisas que nós fazemos fora têm repercussões dentro. E quem não se identifica com coisas instituídas, tais como o batismo, o casamento, a primeira comunhão, o não sei quê, porque não se identifica com a religião católica, tem uma alternativa, que é fazer um ritual para se celebrarem o que for que necessitem de celebrar. Que bom. Olha, e agora falando um bocadinho daquilo que é algo que me está a apaixonar por completo, que são os círculos de mulheres, mas falando, sim, está interligado, que são os círculos de mulheres e os retiros, não é? Salientar aqui a importância dos dois, mas falando agora, começamos então pelos círculos, eu falo pela minha experiência pessoal. Antes de facilitar, eu participei, não é? E continuo a participar, ainda agora este fim de semana estive a participar num aqui já em Berlim, na Floresta, que foi lindo, que é mágico, porque uma coisa é nós fazermos lá num estúdio ou num centro de terapia, seja o que for, tem a sua intensidade, tem a sua energia, mas podermos fazer um círculo de mulheres em que há consagração, inclusivamente, de medicinas da floresta, no meio da própria floresta, foi das experiências mais maravilhosas que eu já tive até hoje e foi a semana passada e, aliás, ainda estou nessa energia, vai fazer amanhã 8 dias e ainda tenho essa energia comigo. E eu, pela minha experiência, estarmos todas em grupo. O que é que acontecia muitas vezes, falando um pouquinho, andando um bocadinho mais para trás, quando estávamos a falar um pouco do medo da expressão, o medo, o que eu sinto, o medo de falar disto e daquilo, é chegar a um círculo de mulheres, onde eu estou dentro de um círculo, não há julgamentos, não há ninguém acima nem ninguém abaixo, estamos todas ao mesmo nível. E eu não ter medo de falar, porque aquilo que eu estou a sentir, eu sei que vai ser acolhido, que não vou ser julgada, não vou achar que eu sou uma extraterrestre ou uma alucinada, ou seja lá o que for. E isso tem sido muito bom para mim como participante. Como facilitadora tenho outra experiência que recebo a cura também das mulheres que se curam comigo, mas isso é outra perspectiva. O que é que tu sugeres aqui? A quem nunca participou num círculo, o que é que tu achas para ti os principais benefícios para? Então aqui, a questão do círculo de mulheres é normal, para quem nunca participou no círculo de mulheres, primeiro ter medo. Porque, como eu dizia no início desta live, temos muitos condicionamentos que nos fazem ter medo, tipo, as mulheres vão se juntar, vamos ser julgadas, vamos ser queimadas, vamos ser, oh meu Deus. Portanto, é normal ter medo. Isto é o ponto número 1. Tens medo, é normal. Não estás sozinha, a maioria das pessoas que vão ter medo se forem primeiro. E isto é a primeira coisa que é, se tenhas medo, não, é normal, acolhe esse medo e vai na mesma. Esse é o ponto número 1 que eu quero dizer. O ponto número 2 que eu queria falar é a questão de porque é que na altura
julgavam as mulheres que estavam juntas, porque há um grande poder de cura quando as mulheres se juntam. Porque quando as mulheres se juntam, o que há? A mulher é naturalmente cuidadora, nutridora. Então, quando as mulheres se juntam, há uma nutrição, há um cuidar de mim, mas do outro também. E há uma forte cura. E às vezes nós pensamos, eu tenho que dizer umas palavras sábias, quem sou eu para falar? E aqui a pessoa se esquece, é assim, seja lá quem for, o divino deu-nos uma boca e deu-nos duas orelhas. Por algum motivo foi. A questão é, tu vais a um círculo de mulheres e se tu não sabes dizer nada, ouves. E o ouvir, a maior parte das mulheres que dizem que, olha, posso ter feito assim um discurso maravilhoso, falar não sei o quê, trazer as runas não sei o que mais, fazer lançar a manta, pintar, e elas chegam ao fim e dizem, olha, aquele momento de partilha que eu tive com a fulaninha tal, em que me senti ouvida, e eu não me lembro de me ter sentido vista e ouvida, sem julgamento, ter acolhida. Outra pessoa não precisou da cá. Exatamente, completamente livre de máscaras, de capas, de tudo, não é? O ser aceite, eu expressar-me e ser aceite tal como eu sou, é curador. É muito, muito, muito curador. Muito, e é como eu digo, isto para mim está a ser, eu não quero dizer bem a palavra paixão, mas eu sou de paixões, não é? Eu sou uma mulher apaixonada por meio de tudo pela vida, e cada vez mais por mim, que a grande cura, que falámos há pouco da cura que tem ocorrido em mim, é exatamente este amor próprio, esta autoconfiança, e o querer estar e facilitar os círculos de mulheres é exatamente trazer mulheres para este estado vibracional que eu hoje em dia vivo, não é? Porque é exatamente essa a cura, é a cura mesmo, e num círculo, aliás, é aquilo que nós acabamos por ouvir muitas vezes, que a cura de uma é a cura de todas, não é? E, como tu disseste, num círculo é extremamente curador. E muitas vezes aquilo que nós precisamos mesmo, e até porque a parte da mulher, ainda hoje em dia na sociedade que a gente vive, nós temos de ser as super mulheres em tudo, super mãe, super mulher, super profissional, super em tudo, não é? E somos, mas naturalmente, não porque a sociedade nos impõe, mas nós precisamos às vezes daquele momento em que ser ouvidas, que era aquilo que tu estavas a dizer há pouco, e podermos tirar aquele bocadinho para nós, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, estarmos ali só para nós, porque eu vejo por mim, o tempo que eu estou num retiro ou num círculo de mulheres, fechou. Os filhos estão entregues, está tudo muito bem, o marido está entregue, os gatos, as cadelas, está tudo entregue. É um momento meu, não é? E aproveitar ali, abrir-me a receber, que é outra coisa que nós mulheres também não estamos habituadas e não nos permitimos, que é o receber, não é? Eu até há muito pouco tempo, e ainda hoje continua a ser, é mais fácil eu dar, mais depressa eu dou do que me permite receber, mas hoje em dia já me vou permitindo receber. Portanto, o que é que eu faço? Eu em Portugal, eu facilito os círculos e depois chego a Berlim e venho recebê-los. É para haver aquele equilíbrio. Tem que ser assim, não é? Quando fizemos a mentoria com a Ana Patrícia Chagas, lembras-te de ter aqui a mão que dá, há uma mão que dá, há uma mão que recebe. E isto é muito importante para o nosso equilíbrio, também enquanto mentoras, enquanto temos que passar pelo processo de ser mentorandas e ser acolhidas e ser recebidas. Portanto, isso faz parte sempre, sempre. Olha, jamais. E falando agora que está aqui interligado, porque eu participei este ano também num retiro, foi o primeiro retiro que eu participei, foi em julho, que coincidiu, não foi de propósito, coincidiu, quer dizer, não foi por acaso, foi de propósito, assim, que coincidiu com o meu aniversário. Foi a primeira vez na vida que eu passei o aniversário no meio de gente que eu não conhecia. Foi um desafio que eu me propus também e foi assim maravilhoso, foi mágico. Mesmo aos olhos de algumas críticas que houve, mas aprendi a ter aquele escudo que é eu primeiro, não é? As pessoas com quem eu passo 300 e não sei quantos dias por ano foram os primeiros a dizer vai, porque é importante para ti, portanto que são o meu marido e os meus filhos, não é? Qual é a grande diferença entre um círculo e um retiro? No meu caso eu tive 3 dias de retiro. O que é que tu tens a dizer em termos de cura, em termos de participação?
a quem nunca participou também, pá. Então, o retiro, digamos que é uma imersão. Ao passo que num círculo, isto tudo tem a ver com o tempo, não é? Ao passo que no círculo, uma pessoa desconecta com a vida que está a decorrer, desconecta do trabalho, da família, e está ali uma hora, ou seja, uma hora permite um determinado tipo de profundidade. Se eu tiver um dia inteiro, permite um outro tipo de profundidade. Se eu tiver uma semana, permite um outro tipo de profundidade. Se eu tiver um mês, é um outro tipo de profundidade. Tem a ver com o espaço que nós damos para nos conhecermos. Porque o que acontece é que nós, na vida do dia a dia, e ainda bem que assim é, fazemos, acontecemos e vamos para ali, acontece, estamos empenhadas em fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Agora, há momentos em que nós precisamos de parar e de refletir o que é que estamos a sentir, o que é que não estamos a sentir. Precisamos de expressar o que é que estamos a sentir, porque senão é só meter na garrafa e empurrar para baixo. Meter na garrafa e empurrar para baixo. O que é que acontece? A certa altura a garrafa explode, porque há só uma certa capacidade. A garrafa explode. E então, antes que a garrafa exploda, é ir ver como é que eu me sinto, como é que eu estou, conhecer-me, o que é que eu gosto, o que é que me chateia, o que é que me irrita, o que é que está na minha sombra, e ir trabalhar essas coisas é de género um espaço privilegiado, onde eu posso ir trabalhar essas questões para que no meu dia-a-dia não me salte a tampa, para que no meu dia-a-dia eu viva com mais felicidade, para que no meu dia-a-dia eu sinta paz interior, para que no meu dia-a-dia eu não esteja a resmungar, não esteja a viver uma vida amargurada com os outros, porque não, eu esteja a viver desde a alegria de viver, desde o meu poder pessoal, E coisas acontecem, claro que acontecem, mas a verdade é que se nós trabalhamos e nos conhecemos, quando as coisas acontecem nós temos a capacidade de as aceitar e não... Olha, e tu falaste, e isto agora vai um bocado interligado, lá está, isto é como as cerejas, não é? Como o povo diz, umas atrás das outras, e acho que vem aqui, vou trazer aqui o nosso último tema. Eu não disse que nós ficávamos aqui, nós as duas, né? Ficávamos aqui tipo 3 horas a falar, mas os senhores do Instagram também não nos deixam assim tanto tempo. Vou falar do último tema que traz aqui. Eu comecei o nosso direto a dizer que tu foste minha mentora e foste durante 1 ano. E foste aquela pessoa que eu, na mesma sessão, consegui amar e odiar. Ainda para mais, 2 signos de água, né, com emoções à flor da pele. Claro que o teu papel de mentora, aí, sem dúvida, foi sempre muito bem, estava bem definido. E a falar de mentoria, o que é isto de mentoria no que diz respeito à espiritualidade? Como é que funciona a tua mentoria? E qual é a importância de um mentor ou de uma mentora? Eu hoje em dia tenho outra mentora, como já falei várias vezes, hoje em dia a minha mentora é a Inês Gaia. Não troquei, são situações diferentes, mas a tua participação na minha vida foi fundamental para eu hoje também estar a fazer o que estou a fazer. Por isso, diz-me, o que é que tu tens a dizer a esta maltinha que está aqui? Maravilhosa, que ainda não nos largaram, para tu amar isto. Adoro. Então aqui a primeira coisa que eu vou falar é definir a palavra mentor. Então, aqui às vezes há uma confusão entre coach e mentor. Então deixa-me só aqui fazer este parênteses de o que é um coach? Coach é uma pessoa que fez um curso e que tem uma série de, umas técnicas e ajuda as pessoas com essas técnicas a alcançarem resultados que as pessoas pretendem. Isto é um coach. O que é um mentor? O mentor é uma pessoa que passou por uma determinada experiência, passou na pele, viveu aquilo, do ponto A ao ponto B, ou seja, está num outro ponto, num outro patamar, e agora vai ajudar outras pessoas que se encontram no ponto A, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, a alcançar este novo patamar que elas pretendem. Ai, que bom, Nadine. Gratidão. E então, isto aqui é a diferença entre coach e mentor. Ambos funcionam, isto aqui é um bocado a ver as pessoas o que é que funciona para ti, mas então isto é o objetivo do mentor, e neste caso eu sou mentora. E eu sou mentora de quê? O que é que eu passei na minha vida? Eu passei na minha vida por repressão do meu feminino, portanto eu não queria ser mulher, eu não gostava de me ver, eu não gostava do meu corpo, usava só roupas largas, que era para ninguém ver as minhas formas, a sexualidade, meu Deus, nem vamos entrar por aí, terrível, horrível. Ou seja,
uma série de repressões e opressões, uma culpa enorme, ou seja, vivia cheia de máscaras e desconectada da Terra. O que é que eu me apercebi? Ao me conectar com a Lua, ao me conectar com a Terra, ao compreender os ritmos, ao compreender os meus ciclos, ao conhecer-me, ao fazer 501 formações e aprender, fui-me desenvolvendo ao ponto de agora sinto-me em paz comigo, sinto-me bem, gosto de quem sou, gosto do meu corpo, conheço a minha ciclicidade e dou-me o meu ritmo, permito-me ser. Né? Não sou o que os outros esperam, mas sou aquilo que eu quero ser. E esta liberdade, esta paz interior, para mim, não tem preço. Então, qual é a minha mentoria? A minha mentoria é ajudar as pessoas, através dos ciclos lunares, através da reconexão com a Terra, com os movimentos do Sol, com os astros, a se conhecer, através de técnicas, como a Carla já falou aqui, da regressão, de técnicas de Magnified Healing, portanto aqui de uma série de técnicas que vou implementando, fazendo com que a pessoa se conheça, reconheça quais os padrões que estão a impedir, quais as emoções que estão a bloquear e dessa forma conseguir viver consigo desde a aceitação, desde o prazer, desde sentir-se bem consigo. E isto é o que eu faço na minha mentoria. Ok, maravilhoso. Pronto, na minha eu trabalho essencialmente o empoderamento feminino e é como eu costumo dizer, não é um empoderamento que é direcionado para uma carreira ou não, é eu como pessoa, lá está, através do autoconhecimento, através da autoconfiança, através do autoamor, no fim de contas, é isso que eu trabalho na mentoria. Está aqui alguém a entrar, não sei onde, peço desculpa. Volta na volta, aparece aqui umas coisas esquisitas. E a importância da mentoria é exatamente essa. É, aquilo que eu senti sempre é que eu não estava sozinha. E eu costumo dar muitas vezes este exemplo, que se nós tivermos, e era a parte em que eu dizia que nas sessões te odiava, que é, se nós tivermos uma ferida aberta, ninguém no seu juízo perfeito vai lá meter os dedos na ferida e escarafunchar, porque sabe que vai doer para chuchu. E com a mentora ali ao lado, eu sabia que não estava sozinha. Eu sabia que ia doer, mas não estava sozinha, né? Estava acompanhada. E o trabalhar essas feridas emocionais, não é? Que depois acabámos por fazer as duas, a transmutação, né? E aí passava também não só a cura emocional, como a própria cura energética. E para mim é fundamental. Portanto, o que eu posso dizer é que quem está ainda a pensar se não há melhor investimento que é investirmos em nós. Ponto. Definitivamente. Definitivamente, porque a Carla de hoje em dia é uma Carla muito mais confiante, já faz assim diretos, como se estivesse aqui, sei lá. Lembras-te ao princípio? Não vou fazer diretos. Nem bem as coisas conversas. Eu pensar, fazer vídeos, nem. Não. Ai, lembro-me. Eu já me salvei. E então, mas tudo isto faz parte, não é? E é muito importante o papel de uma mentora quando. E lá está, porque nos ajuda no fortalecer da nossa autoconfiança, mas acima de tudo do nosso autoconhecimento. Porque quanto mais e melhor nós nos conhecermos, mais poder nós também temos. E aí também entra muitas vezes o resgate do nosso poder pessoal. Portanto, eu hoje em dia já não tolero, eu já não coloco nas mãos de terceiros o meu poder pessoal. Às vezes dá-me jeito. Mas deixa-me só aqui fazer aqui um parênteses, Carla, que é, sendo aqui escorpião, deixa-me dar aqui esta visão escorpiónica, que é o que é que acontece muitas vezes numa mentoria. Quando eu pergunto a muitas pessoas, tipo, olha, gostas da tua vida tal como ela está? Ai, não gosto. Queres mudar? Quero mudar. Vamos mudar, vamos mudar. E toda a gente vai. Mas o que é que acontece? E quantas coisas são bonitas, tipo, ai, a culpa é do pai, ai, a culpa é da mãe, ai, não sei o quê, é os outros. As pessoas vão indo, a coisa vai indo. Depois chega aquele momento que é a parte da destruturação, que é a parte em que, quem sou eu? Porque quando começamos a trabalhar, nós
digamos que a pessoa está num determinado degrau, num determinado patamar. Eu sou assim, conheço-me assim, faço assado, mas se a tua vida não está boa, se tu não gostas daquilo, tu queres sair deste patamar. Mas para sair deste patamar, o que é que tem que acontecer? Tens que ir dar um salto para um outro patamar. O que é que acontece? Entre os patamares há aqui este desnível, este vazio. Então estás aqui, tu queres ir para aqui, porque aqui tu sabes que tens paz interior, autoconfiança, como a Carla estava a falar, autoconfiança, amor próprio, então toda a gente quer estar aqui. Mas o que é que acontece? Há aqui um espaço do vazio entre estes dois patamares. Então, enquanto nós estamos aqui no confortável a ver ainda o que é que se passou, o que é que se deixou passar, o que é que não é bom, está tudo bem. Agora, quando chegamos à parte de começamos a trabalhar e entramos nas questões de identidade, que é a noite escura da alma, que é muito descrita pela Madre Teresa de Calcutá, pelo João Paulo II, que descrevem nesta questão da noite escura da alma, que faz parte, acontece, que é quem sou eu? E o que é que eu acredito? Mas estes amigos já não me servem. E o pessoal entra em pânico. O pessoal entra em pânico e é nesta altura que toda a gente se põe ao piro. E o que é que acontece? É mais confortável voltarmos ainda que seja desconfortável, ainda que eu não goste desta rotina, não gosto deste trabalho, não gosto, não sei, mas isto ao menos é conhecido. Exatamente. Isto ao menos, isto permite-me ficar no conhecido. Então eu agarro-me ao que é conhecido e volto para trás. Custa sair da zona de conforto, tal e qual, Rita. E esta é a função do mentor, é dar a mão e não estás sozinha, avança, estás quase lá, não desistas na hora H e ajuda-te com terapias, ajuda com apoio, sustém, exatamente, custa sair da zona de conforto, é preciso coragem. E não é só coragem, é preciso às vezes apoio, porque é difícil quando uma pessoa está, para onde é que eu vou? Se eu não sou isto, se eu não gosto disto, então o que é que é? E uma pessoa sente-se tão perdida, sente-se tipo, uou, então para onde é que eu vou? Então qual é o caminho? Então qual é o meu destino? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? É por isso é que a gente ouve muitas vezes, e eu própria já disse isto várias vezes, eu sei o que é que eu não quero, eu não sei o que é que eu quero, mas aquilo que eu não quero eu já sei. E é isto que estás a falar. E é preciso essa tal mão, essa pessoa que está ali ao lado para ajudar. No fim de contas, não foste tu que me disseste qual era o meu caminho. Porque o papel de um mentor não é este dizer-te, olha, sai desse emprego, não, larga esse casamento, não, isto não é o papel do mentor. É estar ali a acompanhar, as decisões foram todas tomadas por mim, mas tu, lá está, com o teu papel e bem vincado ali, foi acompanhar-me no fim de contas, porque as respostas estão dentro de mim, e estão dentro de todos nós. A cura está dentro de nós, inclusivamente, não é? É o empoderamento, não é? Exatamente. É o empoderamento. Portanto, é empoderar a outra pessoa para tomar as decisões. Porque às vezes, quantas vezes, imagina, estás naquele casamento e tu sabes que tens que sair daquele casamento, mas falta-te a coragem para sair. Então o papel do mentor é dar-te as ferramentas para que sintas coragem dentro de ti, para tomares aquela decisão que dentro de ti já tomaste, só ainda não tiveste coragem de agir. Exatamente. Quem me diz do casamento, lá está. Eu falo do emprego porque muitas das mulheres que me chegam a mim têm muito a ver também com o estarem descontentes. Eu própria, eu fui bancária durante 22 anos, já o contei aqui várias vezes, não é? E nos últimos anos de vida de banco, eu já estava nessa fase. Eu não quero isto, mas não sei o que é que eu quero. Portanto, dentro de mim eu já sabia que aquilo não era para mim, não é? Portanto, é exatamente isso. Uau, meu Deus, já passou 1 hora praticamente. Estás a ver? Eu acho que conseguimos falar aqui um bocadinho de tudo. Eu acho que correu maravilhosamente bem. Quero agradecer primeiro o teu convite. O teres aceito o meu convite. E esta energia boa sempre que há quando falo contigo e pelo que nós fomos vendo aqui nos comentários, exatamente, as pessoas também sentiram essa energia aí, toda aí. Nós somos as duas muito aceleradas, isto até correu, vá lá, para aqui. Conseguiste lá pagar. Nós somos off the record, até está muito bem, mas também é necessário, não é?
Mas olha, eu Claro. espero que tenham aprendido alguma coisa, que tenham gostado. Foi muito bom esclarecer. Gratidão. A Rosa também é uma das minhas convidadas. Eu agora não, ai, Rosa, não me lembro do dia, mas este mês também, uma das sextas-feiras, vamos ter aqui a Rosa a falar sobre o seu reiki xamânico, que também é uma coisa linda, maravilhosa. Nadine, obrigada, minha querida. Quero mesmo agradecer-te mais uma vez, Luísa, por tudo, por hoje e por todo o trabalho e pela amizade, porque hoje é dia 16. Obrigada, meu amor. Hoje em dia já se ultrapassou essa parte de mentor e mentorada, é mesmo uma amizade que eu prezo muito e que honro muito. E quero agradecer a toda a gente que aqui esteve. O direto vai ficar gravado. Obrigada, Rita, a Luísa. Obrigada. Olha, vês, Luísa, é para ti, olha. Obrigada, Ritinha. E vai ficar aqui gravado, portanto, quem não pôde estar agora aqui em direto, não se preocupe, que vai poder vê-lo e revê-lo e partilhar e whatever. Alguma dúvida que tenham, podem enviar mensagem direta para a Luísa, mensagem direta para mim. Estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário, certo? Certíssimo, para se quiserem mandar mensagem para mim, sabedoria.da.lua. Da Lua, sabedoria da Lua, já sabem. Minha querida, olha, aproveita aí a tua estadia na Madeira, aproveita aí essa ilha maravilhosa. Obrigada, Alice, tão bom ter-te aqui, querida, obrigada. E pronto, eu vou ficar aqui por Berlim mais uns tempos, mais umas semanas, mas isso eu depois falo com a minha maltinha. Está previsto em outubro aí umas coisinhas, mas eu logo hei de anunciar. E portanto, olha, o resto, uma boa noite para todos, um excelente fim de semana e pronto. E sigam-nos, continuem aí por esse lado, tá? Beijo, meu Deus. Beijo! Tchau.